Olá! O programa Opinião desta noite traz o vereador Geraldo Mendes. Ele vai falar de temas polêmicos em seu mandato na Câmara de Vereadores. Não saia daí, o Opinião está no ar. O vereador Geraldo Mendes, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, está em seu primeiro mandato à frente da Câmara de Vereadores de Ouro Preto. Foi eleito em 2016 com 506 votos e hoje é o nosso convidado aqui no Opinião. Boa noite, vereador. Muito obrigado por estar mais uma vez conosco neste espaço. Boa noite, Alan. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente para abordarmos os temas relacionados à conjuntura municipal. E você de casa pode participar conosco. Mande a sua pergunta para o vereador Geraldo Mendes. O telefone da nossa produção é o 3559-3903. O número está aparecendo aqui no seu vídeo. No terceiro e último bloco, nós vamos responder a sua pergunta, a sua dúvida. A sua participação é muito importante. Vereador Geraldo Mendes, vamos começar logo de cara com a notícia que o senhor deu na reunião da Câmara de semana passada, uma decisão tomada ainda em meio ao feriado, que deixou a liderança do governo Júlio Pimenta na Câmara de Vereadores. Queria que o senhor falasse o que levou a essa decisão, a deixada do governo, da base do governo. O senhor falasse o que levou a essa atitude. Então, coincidentemente, durante a reunião da quinta-feira, da semana atrasada, eu já havia comunicado à direção do partido que a gente precisaria reunir para discutirmos a questão da liderança de governo. E quando foi à tardinha, o prefeito vai e publica o decreto aumentando a tarifa do transporte público municipal. E não nos comunicou. Então, e no caso do senhor, duas vezes, né? Porque o senhor, além de vereador, faz parte da Comissão de Transportes do município. Exatamente, eu faço parte do conselho, são dois representantes da Câmara, sou eu, o vereador Juliano, e nenhum vereador da base foi comunicado antes do decreto ser publicado, o que nos pegou de surpresa. Então, devido à falta de comunicação que eu já havia cobrando, por exemplo, eu fiquei quase 6 meses como líder de governo. Durante esses quase 6 meses, eu cobrava a minha presença na reunião do secretariado, porque eu achava importante eu estar presente com todos os secretários para a gente discutir o governo. E eu nunca fui chamado para essa reunião, mesmo eu cobrando. Então, eu já vinha analisando essa questão, para que serviria a liderança de governo. Uma vez que, quando eu aceitei assumir essa posição, eu disse que eu queria ser o líder de governo, mas de uma forma propositiva. E assim, o que cabia a mim, eu cumpri. Igual, por exemplo, cobrei o secretário de governo as respostas aos requerimentos da Câmara, porque ao não responder esses requerimentos, cria uma animosidade na Câmara. Então, eu cumpria meu papel da Câmara para o Executivo. E ao contrário? Aí faltava diálogo e as devidas informações, que prejudicava a própria defesa do governo. Porque como que eu ia entrar no debate em plenário se eu não tinha as informações de determinada secretaria? Então, o decreto só oficializou eu deixar a função de líder de governo. Após a sua decisão, teve alguma procura do governo para tentar reverter a situação? O senhor foi procurado pela prefeitura? Não, o prefeito me ligou, nós conversamos, então ele disse que entendia os meus motivos, mas nenhum outro secretário fez contato. E o senhor deixa a liderança do governo, mas permanece na base aliada? Então, ao deixar a liderança de governo, eu volto a ter a independência, né, que os poderes e a lei ampara, de tomar as minhas decisões sem ter que olhar a posição do governo.
Evidentemente, quando você é líder de governo, você se limita à função de defender o município, né? Agora, quando passa a não ter as devidas informações, eu volto a ser o vereador, né, eleito pela população de Ouro Preto para trabalhar em função daquilo que a população nos exige. Tanto é que a posição do aumento da tarifa, isso me atinge diretamente, que eu sou o único vereador que anda de ônibus, eu não tenho carro, não sei dirigir, então eu sei da precariedade do sistema. Então, aumentar a passagem a menos de 2 semanas da licitação foi um ato, não digo arbitrário, porque o aumento da passagem é uma prerrogativa do prefeito municipal. O aumento da passagem não passa pela Câmara. Então, o aumento da tarifa do transporte público só é feito via decreto. Então, não foi uma atitude arbitrária, mas foi impensada... Nas circunstâncias, na véspera de um feriado... E sem o devido diálogo. Então, eu não podia aceitar como não aceitei. E o senhor, dentro do Conselho de Trânsito e Transporte, como é que está acompanhando essa movimentação? Aqui na cidade, hoje, basicamente o assunto na boca do povo é o aumento da passagem, que foi adiado pelo prefeito para o dia 26, mas já é essa semana ainda. Como é que o senhor está acompanhando essa movimentação como parte do Conselho de Transporte? Então, no Conselho de Transporte e Trânsito, eu votei contra o aumento. E o outro vereador que participa do Conselho também. Então, o aumento da passagem, da tarifa no Conselho foi derrotado. Então, assim, porque apesar do Conselho ser consultivo, não ser deliberativo, mas ele assessora a atitude do prefeito. Por exemplo, se o Conselho tivesse aprovado o aumento, ele estaria respaldado pela posição do Conselho. Mas nem isso ocorreu. O Conselho votou contra o aumento da passagem. Então, eu só mantive a minha posição no Conselho. Eu votei contra no Conselho e me posicionei contra a esse decreto unilateral do prefeito. E no dia 26 o senhor vai estar lá acompanhando a abertura? No dia 26, a abertura da licitação é às 9 horas da manhã, na Prefeitura. Estarei lá como membro do Conselho acompanhando a licitação. Tá certo, vereador. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais Geraldo Mendes aqui no Opinião. A gente volta já.